A regressão a vidas passadas consiste num processo de acessar memórias que ficaram gravadas no nosso inconsciente de outras vidas. Essas memórias são memórias traumáticas de coisas que aconteceram em alguma vida ou várias vidas nossas e que de alguma forma interferem na vida atual. Entenda, embora a gente não se recorde e fique gravado no nosso inconsciente e a gente não tenha como alterar aquilo que já passou nessa vida, que dirá numa vida anterior, através do tratamento que é feito, da terapia que é feita durante o processo de acesso dessas memórias, a gente consegue reorganizá-las, ressignificá-las de uma forma diferente, de uma forma racional e consciente. A gente consegue trabalhar essas memórias que deram origem a traumas. Vou falar de uma maneira um pouco mais clara, mais prática, mais simples. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que em alguma encarnação minha, eu tenha me revoltado por algum motivo contra a Igreja Católica e tenha, por conta disso, sido presa pelas minhas atitudes, pela minha fala, pelo meu comportamento. Eu tenha sido presa, ou presa, né? Poderia ter nascido como um homem nessa outra vida. E durante esse período de prisão, eu provavelmente teria passado fome, sede, frio, teria ficado doente, poderia ter sido torturado, machucado, até que finalmente a minha sentença saísse, eu fosse julgada, né, e condenada a morrer na guilhotina, degolada. Morri, acabou, ficou. Entenda que aqueles últimos momentos, aqueles últimos dias de vida foram extremamente traumáticos, ok? E como o meu cérebro vai registrar isso? Eu me rebelei contra a igreja, eu fui contra a igreja, eu coloquei a minha forma de pensar, eu verbalizei, eu falei o que eu sentia, o que eu pensava. Eu contestei a sociedade daquela época de alguma forma. E como consequência disso, eu passei fome, frio, fiquei doente, fui machucado, maltratado e terminei degolado. É esse o registro que fica. As memórias associadas aos sentimentos. Nessa vida, o que acontece? Podem acontecer vários gatilhos no decorrer dessa vida que me remetam àquela situação. A situação ficou no meu inconsciente. Eu não sou capaz de lembrar dela, via de regra, né, por vontade própria. Mas a situação gerou um trauma. E o sentimento do trauma ficou gravado no meu inconsciente. Então, o que acontece? Isso acaba refletindo na minha vida, pode refletir de várias formas. Por exemplo, eu posso me tornar uma pessoa que não tenho coragem de verbalizar, de expressar os meus sentimentos. Isso me gera um bloqueio. Eu não falo o que eu sinto. Isso também pode me gerar dificuldades de me posicionar. Porque o que acontece? O corpo, a mente, o cérebro, por uma questão de proteção, todas as vezes em que apareceu alguma situação que tenha um mínimo de link com aquilo que ocorreu, ele vai, como uma proteção, gerar bloqueios. Então a pessoa ela fica bloqueada como uma forma de se proteger. Então, a gente vê algumas pessoas com grandes dificuldades de expressar os seus sentimentos, porque quando elas expressaram os seus sentimentos ou os seus pensamentos, elas morreram. Então, nessa vida, eu não vou expressar os meus sentimentos, porque senão eu vou morrer. Eu não vou verbalizar aquilo que eu penso, eu não vou contestar as situações que ocorrem ao meu entorno, porque senão eu só vou ser presa, eu vou sofrer. É uma maneira que o cérebro utiliza para nos proteger. Só que a gente tem que entender que aquilo foi numa outra cultura. Isso não existe, pelo menos na sociedade atual em que nós estamos inseridos, ninguém mais vai ficar guilhotinado.
As pessoas hoje têm o direito de se expressar, de falar o que elas pensam, de falar o que elas sentem. Nós temos a nossa liberdade de expressão, que até então era tolhida, a sociedade evoluiu. Uma outra forma que pode se expressar, pode acabar trazendo aqui para na nossa vida, isso daí trazer em formas de doença. Ok? Eu posso ter sempre problemas na minha garganta, problemas no pescoço, problemas de coluna, torcicolos com frequência. Por quê? Porque foi aqui, ó, que eu morri. Outra forma que esse trauma pode se expressar é eu não me sentir bem todas as vezes que eu tiver em algum lugar religioso, não necessariamente apenas contra a Igreja Católica, mas eu posso ser uma pessoa que não acredita em Deus. Por quê? Deus fez aquilo comigo na outra vida, e não foi Deus, foi o sistema, foi a igreja daquela época. E isso eu posso também acarretar nessa atitude, nessa postura de questionar tudo que estiver relacionado à religião, a crenças religiosas. Enfim, uma situação gera um sentimento, esse sentimento fica armazenado no nosso espírito, na nossa inconsciente. E quando situações que possam gerar o risco da gente vivenciar aquilo, nós acabamos nos bloqueando e não vivenciando, nos travando. Ou isso acaba desencadeando doenças também. Tá? Essa é uma forma que o cérebro raciocina, essa é uma forma de proteção. Tá? É um bloqueio de proteção. Uma outra coisa que pode acontecer também é a gente trabalhar do outro lado, a culpa. Eu me senti culpada por ter prejudicado tantas pessoas numa outra vida, né? Eu fiz um monte de gente passar fome, um monte de gente passar necessidade, eu desalojei muitas pessoas, despejei, enfim, fiz um mal pra caramba para diversas pessoas numa outra vida. E eu reencarno munido de culpa por tanto sofrimento que eu passei. Que eu fiz as outras pessoas passarem. E essa culpa faz com que eu nutra inconscientemente um sentimento de não merecimento. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser próspera, eu não mereço ganhar dinheiro, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo outro, e isso tudo acaba despertando uma série de situações relacionadas ao não merecimento decorrente da culpa de erros cometidos lá atrás. E a vida acaba ficando horrorosa, né? E acaba isso desencadeando uma série de problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas financeiros, uma série de problemas pessoais, a pessoa se submeter a determinados tipos de tratamento, de violência doméstica, de determinar uma série de abusos, porque elas abaixam a cabeça, porque elas se sentem culpadas por atitudes de vidas passadas. Então é uma forma de castigo, de punição, de eu aceito ser assim porque em outra vida eu fui assado. Quando a gente faz a terapia das vidas passadas, a gente acessa os registros dessas memórias, trabalha essas memórias, ok? Quando você acessa esses registros, você visualiza a situação, você identifica os sentimentos. A partir do momento que você consegue identificar a situação, os sentimentos, o contexto, toda a história que está ali dentro, esse processo é feito através de uma meditação extremamente profunda, uma meditação guiada. Quando termina essa meditação, a gente consegue elementos necessários para poder começar o nosso tratamento. O que a gente faz? A gente vai para um espaço sagrado chamado Intervidas e ali a gente faz a reconciliação, a gente faz o perdão, a gente faz todo um tratamento, a gente ressignifica toda aquela história. E aí você se liberta da culpa, do medo, dos sentimentos, da raiva, do ódio, enfim, de todos aqueles sentimentos. Você consegue identificar, ressignificar. E esse que é a coisa boa das vidas passadas, porque você consegue quebrar pactos, votos de pobreza,
voto de miséria, voto de castidade, promessas de ódio, de vingança. Você consegue quebrar esses elementos dentro da sua vida. Entenda que nós estamos no momento de uma transição planetária. Essa consciência que nós temos de tempo, de passado, presente e futuro, é uma consciência de terceira dimensão. É uma consciência linear que, na realidade, não é assim que acontecem as coisas. Você tem questões físicas, a própria física explica que o tempo é relativo, né? Passado, presente e futuro acabam coexistindo simultaneamente. Então, quando a gente acessa uma dessas memórias, vai para um espaço sagrado, faz um tratamento, faz uma liberação de sentimentos, de energias, ressignifica toda a situação, essa energia do perdão, essa energia do trabalho que é feito, a cura, o tratamento, ele vai reverberar no tempo e no espaço. Ele vai atuar no passado, vai atuar no presente, vai atuar no futuro. Não tem o poder de mudar a situação, mas tem o poder de curar os sentimentos. E aquelas pessoas que estiverem envolvidas nesse processo, que muitas vezes a gente identifica dentro das nossas regressões, pessoas de outras vidas na nossa vida atual, essas pessoas também serão beneficiadas por esse trabalho que você está fazendo de limpeza e de libertação. Porque muitas vezes nós atraímos para a nossa vida atual pessoas provenientes de situações kármicas. E a partir do momento que uma dessas partes faz o trabalho de entendimento e de liberação kármica, o relacionamento entre essas pessoas fica muito mais suave, fica muito mais leve, fica muito mais fácil para resolver essas questões. Então, esse processo de regressão em vidas passadas, ele é enriquecedor. E no final dele, no final dessas sessões de regressão, é feito a leitura dos registros akáshicos. Essa leitura dos registros akáshicos, ela é acompanhada pelo seu médium, pelo seu mentor, pelo seu guia espiritual. Também esse trabalho que é feito, tá, da regressão às vidas passadas, você não está sozinho. O seu mentor, o seu guia espiritual, o seu protetor vai estar ali sempre perto de você, porque só vai ser revelado a você aquilo que você está preparado, pronto para entender. Se você não estiver preparado e pronto para entender, vai ser mostrado de uma outra forma, mais sutil. Cada um vai ter a consciência, vai ter a abertura para poder ver de acordo com o seu preparo emocional, de acordo com o seu preparo espiritual, de acordo com a sua elevação. E voltando agora para os registros akáshicos. E quando a gente faz a leitura dos registros akáshicos, a gente vai poder perguntar aquilo que não ficou esclarecido. Como eu posso resolver essa questão com fulano, ciclano, beltrano? Qual o melhor caminho que eu posso ter para resolver o meu bloqueio? Que atitudes que eu estou tomando errado e que eu poderia tomar certo? Todos aqueles questionamentos que a gente se faz e não tem quem responda, a gente vai conseguir essas respostas, sim, através dos nossos mentores, dos nossos guias, ou de algum anjo, ou até mesmo de algum desses personagens, de alguma vida passada que a gente acessou, dando um super conselho aí pra gente. Então, façam a terapia de vidas passadas. É um processo ultra, mega, master, libertador. E a gente trabalha um problema por vez, tá? Porque quando a gente trabalha esse problema, é muito comum a gente ver a mesma história, a mesma situação se repetindo algumas vezes de uma forma muito similar. Então, quando você trata uma vida, ela vai reverberando para outras vidas. E é bem interessante que no decorrer do processo, a pessoa quer resolver um ponto específico e acaba resolvendo 2, 3 de presente. Ela acaba identificando algumas coisas na vida dela e ela vai para resolver uma questão e acaba entendendo determinadas situações que ocorreram no passado, determinados comportamentos, determinados sentimentos que nem estavam em pauta ali naquele processo, tá?
Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho. Se tiver alguma pergunta, pode me fazer, tá bom? E espero vocês aí para estar fazendo a terapia comigo. Beijo de luz. Obrigada.